Vamos falar agora sobre elementos em série. Qual que é a definição de elementos em série? Quando apenas dois elementos estão ligados ao mesmo nó, esses elementos estão ligados em série. Né? Então, a definição é: encontrei um nó. A esse nó, quantos elementos eu tenho conectados a ele? Pode ser, no caso aqui, são dois resistores, né? Então, eu tenho o resistor R1 e o resistor R2. Logo, eu concluo que como eu só tenho dois elementos conectados ao nó, esses dois elementos estão em série. Qual que é a característica dos elementos ligados em série? As correntes que atravessam esses elementos, elas vão ser iguais. Tá? Isso deriva da lei de Kirchhoff das correntes, uma vez que a soma das correntes que entram é I1, porque eu só tenho I1, e a soma das correntes que saem é igual a I2, porque eu só tenho uma corrente entrando e uma corrente saindo. Então isso nos garante essa igualdade aqui. E essa igualdade leva à seguinte conclusão: dois ou mais elementos ligados em série são sempre percorridos pela mesma corrente. Tá? Então aqui a gente tinha apenas dois elementos ligados em série, e no exemplo que vai aparecer aqui agora, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos ligados em série, mais a fonte, né, o VS. Então tem 8 elementos ligados em série. Tá? Veja que eu tenho os nós, né, aqui chamados, né, denominados de A, B, C, até chegar em H, né? Tá? Cada nó, então, é denominado por uma letra, né? E nesses nós você verifica que só tem dois elementos ligados a cada nó, né? Ok? Cada nó só tem dois elementos ligados a ele, tá? Dessa forma, então, todos esses elementos aqui, eles estão em série, né? Ou seja, a corrente que passa por cada um desses elementos, desses resistores, ela é igual, tá? Ao longo do circuito. Então a gente tem I1 é igual a I2, que é igual a I3, né? Esses três pontinhos significa que é igual até chegar a IS, que é o I da fonte, né? Então a corrente é a mesma aqui em todos os elementos, tá? Porque eles estão em série, né? E então a corrente que chega no nó é igual à corrente que sai do nó. Bom, além de elementos em série, a gente tem também elementos em paralelo, né? Deixa eu tirar aqui o vídeo. Bom, qual que é a definição dos elementos em paralelo? Quando dois ou mais elementos estão ligados ao mesmo par de nós, tá? Repare a diferença. Antes a gente tinha dois ou mais elementos estão ligados a um nó, né? Único nó, um único nó. Aqui, quando dois ou mais elementos estão ligados ao par de nós, né? Dois, tá? E esses elementos estão ligados em paralelo. Então repare que agora, ó, cada resistor, né, eu tenho aqui R1, R2 e R3. Eles estão ligados ao mesmo par de nós, ó, A e B, tá? Então eu tenho dois nós e esses resistores eles estão ligados ao mesmo par de nós, né? Eles têm uma perninha aqui no A e uma perninha no B. Uma perninha no A, uma perninha no B. Uma perninha no A, uma perninha no B, tá? Então se acontece isso, podemos dizer que esses resistores eles estão ligados em paralelo, tá certo? Deixa eu subir isso aqui agora. Bom, quando dois ou mais elementos ligados em paralelo, né? Quando tem dois ou mais elementos ligados em paralelo, eles estarão sempre submetidos à mesma tensão. Tá? Então, quando tem elementos em paralelo, a tensão em R1 é V1. A tensão em R2 é V2. A tensão em R3 é V3. Se eles estão em paralelo, ou seja, se eles estão ligados ao mesmo par de nós, né? Eu vou ter que VR1 é igual a VR2, que é igual a VR3, que é igual a VS, que é igual a V da fonte, porque a fonte também está ligada ao par de nós. Tá certo?
E aí, nesse exemplo, né, se eu aplicar a lei de Kirchhoff também das correntes, né, aí eu verifico que a corrente que chega, né, a corrente que está chegando é IS, no caso, né, e essa corrente se divide em três partes, né, chega uma corrente, sai três correntes. Aí, né, a gente tem I1, I2 e I3, né, uma parte de cada corrente. Essa corrente S, ela se divide, né, em três partes e percorre cada resistor, tá certo? É isso que está dizendo aqui, né? Então as tensões são iguais e a corrente IS é igual à soma das correntes em cada resistor. Passamos então agora para a definição de malha, tá? O que seria malha? Bom, malha é qualquer percurso de um circuito que permita, partindo de um nó escolhido arbitrariamente, voltar ao ponto de partida sem passar mais de uma vez pelo mesmo nó. É um pouquinho complexo, então é mais fácil entender com um exemplo do que com a definição, né? Que a definição é mais longa. Voltamos aqui, né? Esse exemplo é a definição de uma malha. Por quê? Eu posso escolher qualquer um desses nós para eu começar a minha análise. Vamos escolher o nó F, por exemplo. Tá? Se eu sair do nó F, né? Que foi escolhido arbitrariamente, né? E voltar para o ponto F e percorrendo o circuito, né? Ou seja, vou considerar que vou pegar um verdinho aqui, ó, uma canetinha, e vou percorrer esse circuito, né? Então eu vou percorrer esse circuito nesse sentido, ó. Eu passo pelo nó G uma vez, passo pelo nó H uma vez, passo pelo nó A uma vez, passo pelo nó B uma vez, pelo nó C uma vez, pelo nó D uma vez, pelo nó E uma vez e volto no nó F. Ou seja, né, eu parti do nó F, né, foi meu ponto de partida, né, ó, partida, né, voltei, né, no nó F percorrendo o circuito, né, e passei em cada nó, né, apenas uma vez, tá? Então isso me diz, né, que esse, esse processo, né, foi o processo de percorrer uma malha de um circuito elétrico, tá? Bom, por que é importante a gente entender o conceito de malha, né? Porque existe a lei de Kirchhoff também para as tensões, tá? Então, o que diz a lei de Kirchhoff para as tensões, né? Bom, uma vez que você tem uma malha, né, as correntes nessa malha, né, elas vão estar, ela vai estar, a corrente que vai passar por esses resistores, né, ela vai dar origem a, né, nesse exemplo anterior, né, essas correntes aqui, elas vão dar origem a quedas de tensões, né, elas vão dar origem a diferença de potencial aqui nas resistências. Essas diferenças de potencial, elas estão marcadas aqui como V1, V2, V3, V4, V5, V6 e V7. E o VS, que é o V da fonte, né? Então, cada resistor aqui tem um número, né? Então, essas tensões, elas são geradas quando a corrente percorre a resistência. E existe uma lei, né? Que se você somar essas tensões ao longo de uma malha, primeiro você tem que identificar a malha, né? Isso aqui é uma malha? Como é que eu identifico? Escolho um ponto e percorro o circuito arbitrariamente até voltar a esse ponto. Se eu passei uma vez apenas por cada nó, significa que é uma malha, né? E a soma, né, algébrica, novamente, né, das tensões em qualquer malha é sempre nula, né? Ou seja, na hora que eu percorrer esse circuito aqui, né, percorrer essa malha, eu vou fazer a soma de todas as tensões, tá? Então, se eu considerar, por exemplo, agora, né? É arbitrário, né? Então eu vou considerar o ponto H. Então eu vou percorrer, né? E nesse sentido aqui que está sendo mostrado na setinha. Então, ó, eu vou passar por VS,
depois por V1, por V2, por V3, por V4, por V5, por V6 e por V7, tá? Porém, repare que quando eu estou percorrendo a malha, em VS o primeiro que eu encontro é o negativo, né? Por isso eu uso o sinal negativo. E nos outros, né, sempre eu vou encontrar primeiro um sinal positivo, tá? Então é isso que algebricamente significa você considerar os sinais, tá? E aí você vai obter essa expressão aqui. Como a soma algébrica é zero, né? Então você vai obter que isso aqui, né? Essa menos VS mais V1, V2, V3, V4, V5, V6 e V7 é igual a zero, tá? Se eu isolar esse VS, né? Eu passar ele para o outro lado, eu vou ter que VS é igual à soma das tensões em cada resistência, tá? Isso é a lei de Kirchhoff para as tensões.